Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel do Jardineiro.net e nessa semana das plantas de casa eu vou te mostrar como você pode se tornar um verdadeiro mestre da jardinagem, sem ficar dependendo de fórmula ou receita pronta. E o que é melhor, do seu jeito, do seu modo, conquistando plantas maravilhosas, mesmo que você esteja começando agora ou que já tenha experiência com plantas. E nessa terceira aula eu vou te revelar um dos principais pilares no cultivo das plantas, com um exemplo bem prático de como você pode aplicar hoje mesmo aí nas suas plantas. Porque eu quero que você tenha aquela satisfação de ver as suas plantas todas lindas e ainda poder dizer que foi você mesmo que plantou. E você ainda vai poder fazer isso do seu jeito, sem depender de ninguém, porque agora você realmente entende de planta. No comecinho dessa semana das plantas de casa, lá na primeira aula, eu te mostrei como surgiu o método dos 5 elementos e os 4 erros que muitos jardineiros iniciantes e até mesmo mais experientes cometem. E na aula de ontem, a gente dividiu e replantou uma planta delicada como a Peperomia Philodendron. E o mais importante, você aprendeu como fazer e, principal, o porquê que tem que replantar. Então, se você não assistiu a alguma das aulas anteriores, eu recomendo que você faça isso agora mesmo, porque elas vão te ajudar a entender as coisas que eu vou te falar hoje. Depois você pode voltar aqui e assistir essa aula. E antes da gente entrar no conteúdo da terceira aula, eu gostaria de agradecer aos mais de 100 comentários postados nos primeiros vídeos. Comentários como o da Sueli Orlandim, que sentiu a diferença de entender a razão das coisas e já está empolgada para aprender sobre compostagem. Ou como o da Maria da Penha Ribeiro, que contou que já tem 20 anos de experiência com plantas, mas que sabe o quanto é importante a gente estar sempre aprendendo. Eu fico muito animada, me sinto muito grata de ver e sentir essa energia, essa vibração desse povo todo que ama o verde e que está se unindo em torno da Semana das Plantas de Casa. Dessas pessoas realmente comprometidas e interessadas em desvendar as plantas de uma vez por todas. De gente que está cansada de receitinha e fórmula pronta e querendo aprender jardinagem de verdade. Porque quem me conhece um pouquinho assim, sabe que eu não gosto de entregar o peixe. Como diz aquele ditado, eu tô aqui para ensinar a pescar. Se você está aqui atrás de passo a passo prontinho, sem entender o porquê das coisas, talvez eu não seja a melhor professora para ti. E tá tudo bem, tem muita gente aí ensinando fórmula pronta. Mas se você é daquelas pessoas curiosas, que fica intrigada com as coisas e quer aprender de verdade para a vida toda, então eu tenho certeza que aqui é o lugar certo para você. Nessa terceira aula eu vou te revelar um dos principais fundamentos de cultivo das plantas, com um exemplo bem prático de como você pode aplicar aí nas suas plantas que estão dentro da sua casa, através de 3 elementos diferentes. Mas olha só que interessante, depois que você souber esse fundamento, você vai conseguir aplicar isso para qualquer planta. O que eu vou ensinar para você hoje é algo que é uma das bases mais importantes para se destacar na jardinagem. É o pulo do gato, para você realmente pensar como as plantas funcionam, como é que é a inteligência da natureza e que vai mudar da água para o vinho, a forma como você cultiva as suas plantas. E você vai poder aplicar hoje mesmo aí nas suas plantas e ter a mudança que você sempre sonhou. Como a Ana Roberta, que aplicando o método dos 5 elementos conseguiu fazer florescer orquídeas que ela já tinha há um bom tempo e que nunca mais tinham florescido. Ou seja, é possível se tornar um mestre da jardinagem, entender como as plantas funcionam de verdade e desenvolver a sua própria jardinagem. É possível fazer florescer de novo e de novo e de novo aquelas plantinhas que a gente compra na floricultura. É possível conquistar um jardim viçoso e bonito com a aplicação do método. Então, se você acha que não tem jeito com as plantas, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como eu já ajudei centenas de pessoas comuns a mudarem a forma como cuidam das plantas, assim como eu mudei a minha. E aí, tá preparado para conversar sobre esses 3 fundamentos que vão te ajudar a se tornar um mestre da jardinagem? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que as plantas que se dão bem dentro de casa, elas têm uma coisa em comum. Não é a cor da folha, não é a família botânica, não é o período de crescimento, não é nada disso. O que essas plantas têm em comum é que a grande maioria delas são plantas de floresta tropical.
É claro que elas não são todas da mesma floresta tropical. Elas são de diversos lugares do mundo, mas são plantas adaptadas a condições de luminosidade indireta, exatamente como é dentro da floresta tropical. Repara só, a planta que cresce no meio da mata está sendo sombreada pela copa das árvores. Algumas são mais sombreadas que outras. E essa é a condição principal que torna possível cultivar uma planta dentro de casa. Claro que tem algumas exceções, mas eu posso dizer para você que 90% das plantas que cultivamos em casa vêm de alguma floresta tropical ou subtropical desse mundão afora. Ou vem do Brasil, ou da Índia, ou da China, ou da África, de diversos lugares do mundo que tem esse tipo de floresta. Mas por que isso, Raquel? Por que a planta tem que ser de floresta? Se você parar para pensar, me diz onde na natureza as plantas são adaptadas a pouca luminosidade, que é justamente o que temos dentro de casa. Por mais que a nossa casa tenha janelas bem ensolaradas, dificilmente dentro dela vamos chegar perto do que é uma condição de luz que é o sol pleno, que eu expliquei lá na primeira aula. É muito mais provável que ela tenha algumas poucas áreas de meia sombra pertinho das janelas. E a partir do momento em que a gente se afasta um pouquinho, a gente vai ter muitas áreas de luz difusa, que podem ser mais ou menos claras de acordo com a proximidade, o ângulo e em direção às janelas, e de acordo com a orientação solar dessa janela. Então, para que uma planta possa viver e crescer dentro da casa da gente, ela tem que ter vindo de uma condição onde na própria natureza ela não tinha muita luz. Afinal, são milhares e milhares de anos de adaptação a essas condições. Não dá para simplesmente ir adaptando uma planta qualquer a uma condição especial dessas. Ela não tem capacidade para isso, a não ser que ela já venha de um ambiente que é parecido com esse. Ok, Raquel, você já explicou no primeiro vídeo sobre a luz e tal. Essa parte eu já entendi. Ótimo, gente, é isso mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que ao entender que a planta veio de uma floresta, percebemos que a nossa casa, apesar da luz, pouco se parece com uma floresta. Faltam outros elementos que precisamos dar para as nossas plantas de casa. Porque quanto mais nós deixarmos a nossa casa parecida com o ambiente natural lá de onde essa planta veio, muito mais fácil vai ser a gente ter sucesso com essas plantas. Pega essa agora. A meta de toda pessoa que quer se tornar um verdadeiro mestre da jardinagem é o de diminuir a diferença entre o local de origem de uma planta, o verdadeiro habitat dela, e o local de cultivo onde ela está agora. Eu vou explicar. Como a gente está falando das plantas de casa, o nosso objetivo é deixar a nossa casa o mais parecido possível, o ambiente da nossa casa mesmo, com o ambiente da floresta tropical. Pois só assim as plantas vão se sentir verdadeiramente em casa. Só assim elas vão sentir que tem um lar. E isso vai mudar o jogo da sua jardinagem. E eu estou falando para você com relação às plantas de casa, porque é o tema aí da nossa semana. Mas isso vale para qualquer planta. A partir do momento em que você conhece como é o lugar de onde ela veio, se é da praia, se é do deserto, se é do frio, se é do calor, quando a gente sabe como é esse ambiente, o que temos que fazer é reduzir essa diferença, imitar ela na nossa casa, no nosso jardim, o mais próximo possível o ambiente de onde as espécies das plantas são, o habitat delas. Ignorar isso simplesmente leva a muitos problemas. Eu vejo muita gente colocando a planta de dentro de casa no sol ou tentando cultivar a planta de locais úmidos em locais muito secos. Plantas de lugar frio em lugar quente e por aí vai, essa lista não tem fim. E muitas vezes o sinal de que alguma coisa está errada é uma praga que insiste em aparecer, uma doença que não vai embora, não importa o que você faça. Esses, na verdade, são sinais de uma planta que não está feliz no lugar onde ela está. Mas antes de te explicar o que você tem que avaliar para fazer isso na prática, vamos mergulhar um pouquinho na floresta? Eu vou colocar aqui no vídeo a imagem do mato, aqui na tela. E eu quero que você feche os olhos e se imagine entrando dentro desse mato. De pés descalços, você vai caminhando pela mata e vai sentindo todas aquelas folhas soltas pelo chão, a umidade da terra,
os passarinhos cantando para todo lado. São tantos, né? Que nem dá para saber todos os tipos que tem lá. Imagina o cheiro que tem esse mato. Como que é esse ar? É fresco, é puro, é úmido. O vento é suave, delicado e constante. Não chega a bagunçar o seu cabelo, mas está sempre em movimento. A luz que chega até você é abundante, mas não queima. Passam uns filetezinhos de raios de sol que parecem até fazer um carinho no rosto da gente. Aí você vai andando e descobre uma linda cachoeira. O ar é ainda mais gostoso. Olha para ela. Repara que conforme a água cai, chega a formar uma nuvem que vai até mesmo molhando as plantas que estão mais próximas. Repara o tipo de planta que geralmente cresce perto da cachoeira. Samambaias, orquídeas, bromélias, filodendros, todas essas plantas exuberantes. Pode abrir os olhos agora. Agora que a gente visualizou o que temos que levar em consideração na hora de preparar a nossa casa, então. Como podemos deixar a nossa casa gostosa como esse matinho, tanto para as plantas como para a gente? Eu vou passar para você aqui algumas estratégias que você pode implementar hoje mesmo na sua casa e que são justamente isso, tornar a sua casa um ambiente gostoso de floresta tropical, onde as suas plantas se sintam em casa e você se sinta abraçado pela natureza. Você vai reparar que até a sua respiração vai melhorar depois que você deixar as suas plantas felizes. Primeiro, umidade do ar. Um dos principais pilares do método 5 elementos é o ar. E a umidade relativa do ar é o que deixa as plantas da floresta tropical confortáveis. E você sabia que na nossa casa é comum que a umidade relativa do ar seja mais baixa do que fora de casa? Pois é, as nossas casas e apartamentos eles são ressecados, são desidratados. Se você tiver ar-condicionado ou corrente de vento, então fica pior ainda. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é deixar o ar da nossa casa úmido, como na floresta tropical. Nessa floresta chove com bastante frequência. Além disso, aquele monte de folhas de plantas estão sempre transpirando, deixando o ar sempre muito úmido. Vai lá na floresta e veja se tem folhas com pontas secas e queimadas. Palmeiras com a palmeirinha rafis, com as pontinhas queimadas. Você não vai encontrar. Então, o primeiro passo aqui é tornar o ar mais úmido para as nossas plantas. E você lembra que eu te falei que o meu propósito aqui é que você desenvolva a sua jardinagem? Que eu não vou te dar o peixe, mas te ensinar a pescar? Pois é isso mesmo, eu não vou te dizer o que fazer. Eu vou te dar algumas ideias e você vai pegar somente aquilo que você achar que é melhor para você. Vai ajustar o fundamento que eu estou te passando com a sua jardinagem, seu modo de fazer. Então, para deixar o ar mais úmido, a gente pode usar um borrifador e ir lá e molhar as folhas das nossas plantas algumas vezes por dia. Outra coisa que podemos fazer é colocar a roupa, a toalha molhada para secar onde as plantas estão. A roupa vai secando e liberando umidade para o ar. Podemos usar também plantas que transpiram bastante, que tenham muitas folhas, e juntar elas para que o ar fique mais úmido no entorno delas. Podemos usar algumas samambaias para isso, por exemplo. Podemos também ter uma pequena fonte com água borbulhando pertinho das plantas. Colocar as plantas no banheiro, se ele for bem iluminado, é claro. E o meu método favorito, que é usando um umidificador de ambiente. Eu deixo ele funcionando de dia e ele cuida das plantas para mim. À noite, eu desligo. Fácil, né, gente? Qualquer pessoa pode implementar um jeito de umidificar o ambiente das plantas aí na sua casa. Eu quero ver você usando a criatividade e resolvendo essa questão para suas plantas ficarem mais felizes. Ah, e um detalhe importante, não vale regar mais as plantas. Não é aumentando a frequência e a quantidade de água das regas que vamos melhorar o ar. Temos que achar um jeito de deixar o ar mais úmido sem afogar as raízes das plantas, hein? O segundo tópico também diz respeito ao ar, mas é a ventilação. As plantas na floresta recebem constante ventilação suave. Não é aquele vento forte, mas o ar está sempre trocando.
Assim elas estão sempre frescas e sempre respirando um ar novo. Em casa, eu vejo muita gente colocando as plantas num cômodo e trancando as plantas lá, sem nenhuma frestinha, sem um arzinho passando pela planta. A gente já sabe que planta de dentro de casa não gosta de vento forte ou encanado, mas a troca do ar é importantíssima. E da mesma forma que na umidade do ar, você pode achar o jeito que melhor se encaixa aí para a sua situação. Se é abrindo uma frestinha da janela, se é colocando um circulador de ar bem fraquinho, ligando o exaustor, ou se vai ser mudar talvez as plantas para um outro cômodo que tenha melhor circulação. Cada um se adapta à sua realidade e usa o seu jeito. Eu já vi até gente colocando aqueles ventiladores pequenininhos de mesa. Funciona também. O importante é que você tenha em mente que o ar precisa circular suavemente em torno das plantas. Ar parado é um veneno para elas, deixa elas sufocadas. O terceiro ponto, e que você pode começar a mudar hoje, é o substrato. Lembra lá da floresta? Como é o chão da floresta? Será que as plantas crescem todas no chão? Ou tem algumas que crescem grudadinhas no tronco das árvores? Lembra lá? O chão da floresta é aquela camada generosa de folhas e galhinhos caídos, que vão se decompondo lentamente e formam um substrato escuro e muito fértil. Essa camada tem até um nome especial, se chama serrapilheira. Uma grande parte das plantas que crescem nas nossas casas gosta desse tipo de substrato, que parece serrapilheira. São violetas, peperômias, filodendros, costela de Adão, lírio da paz, samambaia, jiboia, maranta. Ah, Raquel, então significa que a gente tem que ir lá no mato e pegar aquela terra para as nossas plantas? Não, não é para fazer isso não. Se todo mundo fizer isso, a gente acaba com o mato, é uma destruição da natureza. Além de que vai brotar muita planta daninha nos seus vasos, porque aquela terra lá é um banco de sementes de tudo quanto é tipo, só esperando uma oportunidade para germinar. Mas isso significa que a gente, quando for montar uma terrinha, um substrato para as nossas plantas, tem que tentar imitar aquela terra lá do mato. A nossa terrinha tem que ser escura, macia, com um pedacinho de galho em decomposição, bem arejada, bem drenável. A nossa terra tem que ser parecida com aquela da floresta. Ou seja, não dá para simplesmente pegar a terra do jardim. Muitas vezes na terra do nosso jardim só tem barro vermelho, argila, que não deixa as raízes respirarem. Por isso que ela não funciona muito bem para as plantas de dentro de casa. Então, a gente vai procurar combinar materiais que sejam levinhos e que facilitem a drenagem e a aeração da terra, como casca de pinos, turfa, esfagno, casca de arroz carbonizada, fibra de coco, casca de amendoim, de macadâmia, esterco bem curtido de gado, humus de minhoca, areia, carvão moído. Fazer uma combinação que deixa as nossas plantas felizes. Mas tenha um cuidado aqui nessa parte. Dependendo do material, se ele for muito forte, muito enriquecido, com materiais ainda não decompostos, ele vai acabar queimando as raízes das plantas. Como eu falei lá na primeira aula da semana, não podemos usar estercos frescos ou cascas de frutas e legumes. Até mesmo as folhas das árvores, quando elas forem fazer parte do substrato, é importante que elas passem pela compostagem primeiro. E aquelas plantas que crescem nos troncos das árvores? As chamadas plantas epífitas, as orquídeas, as bromélias, flor de maio, o antúrio. Tem gente que pensa que essas plantas são parasitas, mas na verdade elas só estão lá na árvore para se apoiar. Essas plantas vão pedir um substrato ainda mais pedaçudo e leve. Não pode ter partículas muito pequenininhas, como tem na terra. Repara que no tronco cascudo das árvores mais velhas, a água não empoça, mas ele está sempre úmido. E é isso que temos que imitar. Essas plantas não gostam de terra, então nada de colocar nenhum tipo de terra nessas plantas. Nem a terra comum de jardim, nem o composto da compostagem, tá bom? Nesse caso, a gente precisa imitar a natureza de novo e colocar cascas de árvores, pedaços de galho e tudo aquilo que ela encontra naturalmente lá no tronco da árvore. Tem orquídea que gosta mesmo é de um bom tronquinho onde elas possam se fixar.
Já reparou nesses substratos que vendem prontos para orquídeas e bromélias? A maior parte é casca de pinos, casca de coco, carvão picado. É isso que o fabricante está procurando imitar. Mas você percebe como entender cada um dos diferentes elementos envolvidos na vida das plantas pode ao mesmo tempo ser tão simples e revelador? Por último, eu não posso deixar de te dar uma dica que vai te ajudar com begônias, marantas e outras plantinhas que são sensíveis ao cloro. Essas plantas delicadas crescem com exuberância na mata. Mas quando a gente compra uma delas e leva elas para dentro de casa, ai, é uma tristeza. Do nada elas desfalecem e morrem. Parece até que foi o olho gordo de alguém, não é? É incrível! Mas você sabia que muitas delas não toleram o cloro que tem na água da torneira? Ou o sal que tem na água salobra do poço de muita gente? Aí a gente pensa, mas é claro, como eu não pensei nisso antes? Lá no mato, a água que rega as plantas não é tratada, nem vem do poço. Aquela água é da chuva ou do rio. Mas nem sempre a gente vai ter água da chuva, não é verdade? Então a gente pode colocar a água da torneira para descansar de um dia para o outro. Aí o cloro vai evaporar. A gente também pode usar esses desclorantes de aquário que vendem baratinho em qualquer agropecuário. E assim, regar as nossas plantas mais delicadas com uma água que seja livre de cloro. Você vai ver que elas rapidinho vão sentir a diferença. Sabe aquela margem ressecada que aparece na borda das folhas? Então, aquilo lá é muitas vezes marcas do excesso de cloro. E aqui eu tenho mais uma dica para você. Se você usa o pratinho embaixo do vaso das suas plantas, com o tempo o sal dos adubos e da água vai se acumulando na terra e no próprio vaso e vai intoxicando as suas plantas. Então, quando for regar as plantas, é necessário que você faça a rega por cima, com bastante água, e só coloque o pratinho depois que o excesso de água escorreu. Se você tem violetas ou outra planta que pode ser regada pelo pratinho, você pode fazer essa rega especial uma vez por mês, pelo menos, para lavar o excesso de sal. O método dos 5 elementos desenvolvido por mim é todo baseado nesses fundamentos, de que o conhecimento sobre as plantas não tem complicação e pode transformar totalmente a forma como você cuida das suas plantas, independente se você está começando agora ou se você já cultiva plantas há bastante tempo. Eu vou te ajudar a eliminar os pontos cegos que estão te impedindo de ter sucesso nos seus cultivos, independente da intimidade que você tem com as plantas. Foi possível para mim, para os meus alunos e para tantas pessoas que eu ajudo, e é possível para você também. A questão é que quando nós conhecemos profundamente todos os elementos que influenciam na vida da planta e como eles se relacionam, a gente entende o porquê das coisas e fica muito mais fácil de desenvolver a nossa própria jardinagem. Eu quero que fique claro para você que cuidar das plantas e ser um verdadeiro mestre da jardinagem, um dedo verde mesmo, capaz de cultivar as plantas que você tanto ama, não é algo que dependa de dom, de um talento natural. Eu vejo muita gente usando isso como desculpa porque não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas eu estou dizendo para você que qualquer pessoa pode mudar radicalmente a forma como cuida das suas plantas. E eu sou a prova viva disso. Afinal, como eu te mostrei no início dessa semana, eu era uma dedicada torturadora de plantas. E você pode ter isso de uma forma muito mais simples e rápida do que quando eu aprendi, através de anos de erros, de prática, de estudo. Algumas pessoas já estão até me perguntando sobre isso. Então, para você que quer dar esse passo à frente, eu tenho uma formação mais completa, como eu te mostrei lá na aula 1, onde eu trato com profundidade todos esses elementos. Nessa semana das plantas de casa, o meu objetivo é passar o máximo de informação para que você comece a mudar desde já a percepção que você tem sobre as plantas e a jardinagem, e assim possa cuidar melhor das suas plantas. Mas o nosso tempo aqui é escasso, então no próximo vídeo eu posso dar mais detalhes sobre isso. Por enquanto, eu quero que você aproveite as aulas da semana, coloque em prática as dicas que eu te dei hoje sobre umidade do ar, ventilação, terra, sobre o cloro e principalmente o princípio que tem por trás disso, que pode ser aplicado nas plantas de casa, mas no jardim também.
Depois, me escreve aqui nos comentários o que você achou dessa aula e se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo. Aproveita e curta a minha página no Facebook. Eu vou deixar um botão aqui embaixo para você acessar. A próxima aula vai ser prática e eu vou te mostrar uma técnica avançada de jardinagem que vai servir para salvar várias plantas de dentro de casa, hein? Você não pode perder! Um grande beijo e até amanhã!